Conteúdo específico. Guarda Municipal de Pacajus. Lei nº 423 de 2016. Artigos do 21 ao 30. Título 3. Das infrações e sanções disciplinares. Capítulo 1. Da definição e classificação das infrações disciplinares. Artigo 21. Infração disciplinar é toda e qualquer violação aos deveres funcionais, aos princípios éticos e norteadores da conduta dos integrantes da Guarda Municipal de Pacajus, podendo esta transgressão se manifestar através de ação ou omissão, desde que contrária aos preceitos estabelecidos nesta lei, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e as demais leis, regulamentos, normas e disposições legais, sem prejuízo da aplicação de sanções de natureza penal. Artigo 22. As infrações, quanto à sua natureza, classificam-se em 1. Leves, 2. Médias, 3. Graves. Artigo 23. São infrações disciplinares de natureza leve. 1. Chegar atrasado, sem justo motivo, a ato ou posto de serviço. 2. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. 3. Deixar de usar uniforme, ou usá-lo incompleto, contrariando as normas respectivas ou trajar vestuário incompatível com a função. 4. Suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se de meios ilícitos para dificultar a identificação. 5. Descurar-se do asseio pessoal ou coletivo, conforme o artigo 11, parágrafo único, desta lei. 6. Negar-se a receber uniforme, equipamentos ou outros objetos que lhe sejam destinados ou que devam ficar em seu poder. 7. Conduzir veículo da instituição sem autorização da unidade competente. 8. Fumar, estando de serviço, nos locais em que tal procedimento seja vedado. 9. Deixar de encaminhar documentos no prazo legal. Artigo 24. São transgressões disciplinares de natureza média. 1. Faltar ou ausentar-se do serviço sem motivo justificável. 2. Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na sua ausência, a outro superior, informação sobre perturbação da ordem pública, logo que dela tenha conhecimento. 3. Encaminhar documentos ao superior hierárquico comunicando infração disciplinar inexistente ou sem indícios de fundamentação fática. 4. Desempenhar inadequadamente suas funções por falta de atenção. 5. Afastar-se, momentaneamente, sem justo motivo, do local em que deve encontrar-se por força de ordens ou disposições legais. 6. Deixar de se apresentar, nos prazos estabelecidos, sem motivo justificado, nos locais em que deva comparecer. 7. Representar a instituição em qualquer ato sem estar autorizado pela direção-geral. 8. Deixar de se apresentar à instituição, mesmo estando de folga, após ato convocatório do comandante-geral da Guarda Municipal de Pacajus. 9. Sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas ou, ainda, usar indevidamente medalhas desportivas, distintivos ou condecorações, sem motivo justificado. 10. Dirigir veículo da Guarda Municipal de Pacajus em desobediência às determinações contidas no Código de Trânsito Brasileiro, salvo-se em caso de emergência e no estrito cumprimento do dever. 11. Deixar de preencher relatório de atividades ou omitir informações decorrentes da operação realizada, salvo por motivo justificável. 12. Ofender a moral e os bons costumes, por meio de atos, palavras ou gestos. 13. Responder por qualquer modo desrespeitoso ao servidor da Guarda Municipal de Pacajus, com função superior, igual ou inferior, ou a qualquer munícipe. 14. Deixar de zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 15. Designar ou manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou companheira ou parente até segundo grau. 16. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político-partidária. 17. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 18. Recusar fé a documentos públicos. 19. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 20. Deixar de manter em dia a escrituração do setor onde trabalha, no que for da sua competência. 21. Permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço, em local em que seja proibida. 22. Permitir que o subordinado exerça função incompatível com suas atribuições ou proibidas por lei ou regulamento. Artigo 25.
As transgressões disciplinares de natureza grave classificam-se em 4 grupos. Parágrafo 1º. São transgressões disciplinares do primeiro grupo. 1. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidor da Guarda Municipal de Pacajus em função subordinada que agir em cumprimento de sua ordem. 2. Permanecer uniformizado, não estando em serviço, em boates, casas de prostituição, bares suspeitos, clubes de carteados, salões de bilhar, bingos ou semelhantes, locais em que se realizem corridas de cavalo ou quaisquer outros locais em que pela localização, frequência ou prática habitual, possam comprometer a Guarda Municipal de Pacajus e a administração pública municipal. 3. Deixar de comunicar a seu chefe imediato faltas graves ou crimes de que tenha conhecimento em razão da função. 4. Deixar, quando solicitado, de prestar auxílio na manutenção ou restabelecimento da ordem pública, quando ao seu alcance. 5. Ingerir bebida alcoólica estando uniformizado. 6. Introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas em dependências da instituição ou postos de serviço. 7. Solicitar a interferência de pessoas estranhas à instituição, a fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem ou benefício. 8. Fornecer à imprensa informações que ultrapassem a sua competência ou que sejam de caráter sigiloso. 9. Divulgar decisão, despacho, ordem ou informação, antes de oficialmente publicada. 10. Exercer atividade incompatível com a função de guarda municipal. 11. Assinar documentos que importem ordem ou determinação a superior. 12. Apresentar-se uniformizado quando proibido. 13. Praticar quaisquer atos que ponham em dúvida sua honestidade funcional. 14. Espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem e da disciplina da Guarda Municipal de Pacajus e do Serviço Público Municipal como um todo. 15. Apresentar-se publicamente em situação que denigra a imagem da instituição, em decorrência do consumo de bebidas alcoólicas, estando em serviço ou no uso do fardamento. 16. Fazer propaganda político-partidária nas dependências da Guarda Municipal de Pacajus ou em qualquer outro local estando fardado, vinculando a imagem do serviço público municipal a qualquer partido político ou candidato. 17. Entrar ou permanecer em comitê político ou participar de comícios estando uniformizado, salvo quando em serviço. 18. Utilizar-se do anonimato para macular ou ferir pares, superiores ou subordinados. 19. Deixar com pessoas estranhas à Guarda Municipal de Pacajus sua carteira de identificação funcional ou simulacros. 20. Faltar com a verdade junto a depoimentos em relatórios e declarações, por ocasião de ocorrências de qualquer natureza. 21. Desempenhar inadequadamente suas funções de modo intencional. 22. Alegar doença para esquivar-se ao cumprimento do dever, sem apresentar atestados ou laudos médico-periciais, dentro dos prazos legais, que comprovem sua situação. 23. Vender, ceder, doar ou emprestar peças de uniforme ou equipamento ou quaisquer materiais pertencentes à instituição. 24. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado, sem a devida justificativa e autorização do chefe imediato. 25. Retirar ou tentar retirar de local sob a administração da Guarda Municipal de Pacajus objeto ou viatura, sem ordem dos respectivos responsáveis. 26. Usar expressões jocosas ou pejorativas que atentem contra a raça, a religião, o credo ou orientação sexual e cultural. 27. Participar da gerência ou administração de empresas privadas, em especial aquelas da área de segurança. 28. Omitir, em qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. 29. Transportar na viatura, que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoa ou material, sem autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. São transgressões disciplinares do segundo grupo. 1. Ofender colegas com gestos, palavras ou escritos. 2. Introduzir, distribuir ou tentar fazer, nas dependências da instituição ou em lugar público, estampas e publicações que atentem contra a disciplina ou a moral. 3. Introduzir ou tentar introduzir em dependências da Guarda Municipal de Pacajus ou outra repartição pública, material inflamável ou explosivos sem permissão do superior hierárquico. 4. Dificultar ao servidor da Guarda Municipal de Pacajus em função subordinada à apresentação de reclamação, recurso ou exercício do direito de petição. 5. Praticar violência, em serviço ou em razão dele,
contra servidores ou particulares, salvo sem legítima defesa e no estrito cumprimento do dever. 6. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física de pessoas detidas ou sob sua guarda ou responsabilidade. 7. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos privativos do Comando da Guarda Municipal de Pacajus. 8. Se recusar a auxiliar as autoridades públicas ou seus agentes que estejam no exercício de suas funções e que, em virtude destas, necessitem de auxílio imediato, desde que esteja dentro de suas atribuições. 9. Contribuir para que pessoas detidas ou sob guarda ou responsabilidade conservem em seu poder objetos não permitidos. 10. Abrir ou tentar abrir setor da Guarda Municipal de Pacajus, sem autorização, salvo se em caso de urgência ou emergência. 11. Ofender, provocar ou desafiar a autoridade ou servidor da Guarda Municipal de Pacajus que exerça função superior, igual ou subordinada, com palavras, gestos ou ações. 12. Deixar de cumprir escala ou retardar serviço ou ordem legal, sem motivo excusável. 13. Descumprir preceitos legais durante a custódia de pessoas detidas sob sua guarda ou responsabilidade. 14. Aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente. Despachos. 15. Referir-se depreciativamente às ordens legais em informações, pareceres, pela imprensa ou por qualquer meio de divulgação. 16. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos afetos à Guarda Municipal de Pacajus que possam concorrer para ferir a disciplina ou a hierarquia ou comprometer a segurança institucional. Parágrafo 3º são transgressões disciplinares do terceiro grupo. 1. Dar ordem ilegal ou claramente inexequível. 2. Violar ou deixar de preservar local de crime. 3. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas no procedimento penal, civil ou administrativo. 4. Deixar de comunicar ato ou fato irregular que presenciar, de qualquer servidor integrante da Guarda Municipal de Pacajus, mesmo quando não lhe couber intervir. 5. Deixar de auxiliar o companheiro de serviço envolvido em ocorrência. 6. Trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente. 7. Praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público. Parágrafo 4º. São transgressões disciplinares do quarto grupo. 1. Extraviar, danificar ou subtrair, em benefício próprio ou de outrem, documentos de interesse da administração. 2. Valer-se ou fazer uso de cargo ou função pública para praticar assédio sexual ou moral. 3. Procurar a parte interessada em ocorrência para obtenção de vantagem indevida. 4. Acumular ilicitamente seu cargo público no município de Pacajus, com qualquer outro, nas esferas municipal, estadual ou federal, nos termos da Constituição Federal. 5. Não acatamento de ordem superior que importe prejuízos graves à administração pública ou a terceiros. Parágrafo 5º. Verificada em processo administrativo a acumulação ilícita, desde que seja comprovada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos e, se não o fizer dentro de 15 dias, será exonerado de qualquer deles, a critério da administração. Capítulo 2. Das sanções disciplinares. Artigo 26. As sanções disciplinares aplicáveis aos servidores da Guarda Municipal de Pacajus, nos termos dos artigos precedentes, são: 1. Ressarcimento ao erário público municipal. 2. Advertência. 3. Suspensão. 4. Destituição de cargo em comissão. 5. Demissão. 6. Demissão a bem do serviço público. Seção 1. Do ressarcimento ao erário, da advertência e da suspensão. Artigo 27. O ressarcimento ao erário é a forma que o poder público municipal tem de reaver, financeiramente, o gasto que foi obrigado a suportar em decorrência do procedimento negligente, imprudente ou imperito de seus agentes e ocorrerá quando: 1. O agente público cometer infrações de trânsito, comprovadas por meio de notificações dos órgãos de trânsito. 2. O agente público causar danos a terceiros, comprovados por meio de orçamentos próprios. 3. Houver a perda do material de trabalho, no que importar prejuízos ao desempenho das atividades laborais. Parágrafo único. O ressarcimento ao erário será precedido do competente processo administrativo disciplinar, o qual garantirá ampla defesa e o contraditório ao servidor envolvido, nos moldes da legislação vigente. Artigo 28. A advertência será aplicada às faltas de natureza leve, terá publicidade no diário,
oficial do município, e constará da pasta funcional individual do infrator, não sendo levada em consideração para os efeitos do disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. Para a primeira transgressão disciplinar de natureza leve, aplica-se a pena de advertência. Para a primeira reincidência, aplica-se a pena de suspensão por 1 dia. Para a segunda reincidência, aplica-se a pena de suspensão de 2 dias. Para a terceira, aplica-se a pena de suspensão de 4 dias, seguindo-se a contagem com múltiplos de 2 até o limite de 30 dias, respeitando sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes. Artigo 29. A pena de suspensão, que não excederá de 5 dias, será aplicada ao servidor que reincidir na prática de infrações de natureza leve e infringir as transgressões de natureza média e grave, tendo publicidade no Diário Oficial do Município, devendo, igualmente, ser averbada na pasta funcional individual do infrator, para os efeitos do disposto no artigo 17 deste regulamento. Parágrafo 1º. Para a primeira transgressão disciplinar de natureza média, aplica-se a pena de suspensão de 1 dia. Para a primeira reincidência, aplica-se a pena de suspensão de 2 dias. Para a segunda reincidência, aplica-se a pena de 3 dias, seguindo-se até o limite de 10 dias, respeitando sempre as circunstâncias atenuantes e agravantes. Parágrafo 2º. As transgressões disciplinares de natureza grave, do primeiro grupo, comina-se a pena de suspensão de 1 dia. Para a primeira reincidência, a pena cominada será de 2 dias. Para a segunda, a pena cominada será de 3 dias, seguindo-se até o limite de 3. Parágrafo 3. As transgressões disciplinares de natureza grave, do segundo grupo, comina-se a pena de suspensão de 4 dias. Para a primeira reincidência a pena cominada será de 5 dias. Para a segunda, a pena cominada será de 6 dias. Parágrafo 4º. As transgressões disciplinares de natureza grave, do terceiro grupo, comina-se a pena de suspensão de 5 dias. Para a primeira reincidência, a pena cominada será de 6 dias. Para a segunda, a pena cominada será de 7 dias. Parágrafo 5º. As transgressões disciplinares de natureza grave, do quarto grupo, comina-se a pena de suspensão de 8 dias. Para a primeira reincidência, não inferior à pena de transgressão. Para a segunda, a pena cominada será de 9 dias. Artigo 30. Durante o período de cumprimento da suspensão, o servidor perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, exceto quando houver conveniência para o serviço, quando a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 5% por dia da remuneração, sendo o servidor, nesse caso, obrigado a permanecer em exercício,